Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para mais uma tiragem de tarô. Bom, pessoal, dei uma sumidinha, né? Fiquei 2 dias sem gravar para vocês. Acredito que muitos aí perceberam, né? Eu tenho até certeza, porque vocês sempre mandam mensagem, preocupados. Então, eu só queria deixar vocês despreocupados, falar que não aconteceu nada comigo, tá? Que tá tudo bem, tudo tranquilo por aqui. Só que eu tive que auxiliar a minha mãe por esses dias, porque o meu padrasto tá com problema de saúde, então eu tive que dar esse auxílio para ela, tá? Então, assim, se vocês me verem sumida por aqui, provavelmente é por conta disso, tá? Então, não se preocupem, se fosse algo comigo, algo do tipo assim, eu deixaria algum recado para vocês, tá? Aqui no canal. Então, só para vocês ficarem tranquilos, porque muitas pessoas mandam mensagem preocupadas, eu sei que vocês se preocupam, então só para que vocês aí fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Então é isso. Vamos saber hoje a situação de vocês em 10 cartas. Veja com qual dessas 3 pedras você mais se sentiu conectado. Hoje a nossa pedra de número 1 é a pedrinha vermelha. Pedra de número 2, serpentinita. E a de número 3 é a pedra da lua. Então vejam com qual dessas 3 pedras vocês mais se sentiram conectados, que eu vou dar início aqui à nossa tiragem. Vou dar início com a opção de número 1, pedra vermelha, tá? E se você ainda não escolheu a sua opção, esse é o momento de você pausar o vídeo para escolher com mais tranquilidade. Então vamos lá. Então, para quem se conectou com a pedra vermelha de número 1, mentalize a pessoa. Vamos ver primeiro como você, consulente, está em relação à pessoa que você está mentalizando. Opa! 10 de paus. Cansaço. Eita, caiu um monte de carta de espadas ali, hein, gente? Na hora que eu falei cansaço. Vamos ver como que essa pessoa está em relação a você. Arcano do carro. Vamos saber aqui a situação de vocês. Quatro de paus, rainha de ouros. E 8 de paus. Eita. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, né? Então, aqui já foi 5. Vamos saber quais são os desafios que envolvem essa relação. Tá chovendo, gente, se vocês ouvirem os trovões aí. Que tá chovendo, ainda bem, graças a Deus. Nossa, tava quente. Arcano da morte, arcano da estrela. 7 de paus. Vamos saber a conclusão da nossa tiragem. O eremita. E vamos saber qual que é o conselho que o tarô tem para você em relação a essa pessoa que você mentalizou. Peraí. Nossa, gente. Qual o conselho que o tarô tem para você em relação a essa pessoa que você mentalizou? 6 de espadas. Vamos lá, então, para quem se conectou aqui com a opção de número 1. Número 1. Bom, gente, aqui é o seguinte, você em relação a essa pessoa é como se você estivesse muito cansada ou muito cansado, né? O 10 de paus é aquela carta assim do não tô aguentando mais, não tô aguentando, tô no meu limite. É como se alguma situação que vocês vivessem trouxesse muito estresse para você.
E aí você tá nesse limite ali do 10 de paus, de um cansaço extremo, né, em relação ao outro. Como se você tivesse que carregar um fardo também. Então aqui eu vejo que a situação tá meio delicada aí para você nesse momento agora em relação a essa pessoa, como se você não tivesse muito bacana não, né? Como eu disse, tá cansado ou cansada de alguma situação, tá sentindo que tá carregando um fardo, né? Não tá 100% bacana aqui do jeito que tá para você. E essa pessoa em relação a você tá no arcano do carro. Bom, gente, essa carta aqui é uma carta de movimentação, é uma carta de aproximação, né, de conquista, de coragem. Então eu vejo essa pessoa numa energia mais perseverante, vamos dizer assim, nesse momento agora, como se ele ou ela quisesse que algo se desenrolasse, que algo acontecesse, talvez da forma dele ou dela, mas existe esse desejo de movimentação, tá? É como se essa pessoa até tivesse com mais energia do que você nesse momento agora, em relação à situação de vocês. A situação saiu 4 de paus, rainha de ouros e 8 de paus. Gente, aqui eu vejo que alguma coisa vai mudar, vai acontecer alguma mudança aí. Não é à toa que essa pessoa saiu pela carta do carro. Se vocês estão distantes, se as coisas estão bem ruins ali, vamos dizer assim, essa pessoa pode sim estar planejando de alguma forma essa reaproximação amorosa, tá? Então a pessoa pode estar pensando seriamente em fazer isso daí. Se vocês estão juntos, essa pessoa está pensando em se movimentar em relação a você, como se fosse mudar a situação de vocês de alguma forma, tá? E essa mudança pode até para o sentido de ser algo mais sério, de sair aí de, sei lá, vamos supor que vocês só ficam, né? E a pessoa queira algo, dar um novo passo com você. Porque é isso que eu tô vendo aqui, tá, gente? É uma carta de celebração, de alegria, uma rainha de ouros que me traz essa energia de estabilidade, né? De relações mais sólidas. E aqui o 8 de paus, que é essa movimentação que vai acontecer. Então eu vejo uma movimentação positiva, tá? Que ou está acontecendo, talvez você já está vendo isso acontecer aí, ou vai acontecer porque essa pessoa está disposta a fazer isso, tá? Então aqui eu vejo que a situação, vamos dizer assim, não está muito ruim no momento agora, né? É uma situação que tende a se movimentar de uma forma positiva e essa pessoa que você mentalizou tá numa vibe de impulso, vamos dizer assim, né? De iniciativa, de coragem, de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acredito que deve sim as coisas se movimentar de uma forma positiva. Agora, você tem que trabalhar esse seu cansaço, né? O que está fazendo com que você se sinta dessa forma? Cansado com a situação de vocês, né? Para aqueles que estão dentro de um triângulo amoroso ou algo do tipo assim, talvez essa situação que pode estar te cansando, e aqui pode ser até a esposa da pessoa, tá? Que você mentalizou. Tem essa possibilidade aqui também, gente. Mas de qualquer jeito, eu vejo uma movimentação muito positiva para vocês. É como se as coisas começassem a se desenrolar de uma forma positiva e fosse haver grandes mudanças nesse desenrolar aí. Então, tá? Independente da sua situação com essa pessoa, se você tá conhecendo agora, ou se você tá distante, ou se você tá dentro, né, de um triângulo, como eu disse aí, independente da situação, eu vejo que há mudanças positivas para a situação de agora, tá? Como se houvesse uma vibe boa aí. Bom, quais são os desafios que envolvem essa relação? Saiu a morte, a estrela e o 7 de paus. Aqui eu vejo uma necessidade de mudança, principalmente no que diz respeito a expectativas de um em relação ao outro, tá? É preciso transformar aí essa questão de esperar muito do outro ou criar um conto de fadas na cabeça, achando que as coisas têm que ser assim poéticas, românticas, né? Não que você não tenha que esperar coisas boas nesse sentido, muito pelo contrário. Mas a gente também não pode criar expectativas irreais, né? A gente está falando de vida real, e vida real tem os seus desafios, vida real tem as suas dificuldades, assim como tem as suas alegrias também. Então aqui é como se estivesse pedindo para você colocar o pezinho
um pouco mais no chão em relação a essa questão de idealizar demais uma situação perfeita. E o que acontece? Talvez a idealização de algo é que faz com que você sofra. Você já refletiu sobre isso? Né? Porque aqui tá me falando que isso precisa ser transformado, isso precisa ser mudado, tá? Essa questão de idealizar algo muito romântico, algo muito fora da realidade, né? Vamos trabalhar com aquilo que é real, com aquilo que é possível dentro aí das nossas relações, né? Dentro aí da área sentimental. Então é isso, tá? Outra coisa que eu vejo aqui é o 7 de paus. O 7 de paus, gente, como desafio aí, ele fala que você precisa estabelecer alguns limites, né? Então, talvez vocês, às vezes, podem entrar em conflito ou acabar gerando um conflito desnecessário porque não tem esse limite, sabe? O outro pode ir até aqui, daqui ele ou ela não passa. Então, é mais um desafio que vocês têm que lidar aí, de criar esses limites saudáveis, tá? De um com o outro, do tipo, nem você ultrapassar a barreira de até onde você pode ir e nem essa pessoa fazer isso com você também. Mas vocês juntos, né, estabelecerem ali um limite saudável dentro dessa relação ou desse envolvimento aí de vocês. Bom, gente, conclusão, o eremita, né? Não é uma carta ruim para conclusão, tá? Não é uma carta ruim, não. Mas é aquela carta que me mostra que as coisas tendem a evoluir, né? Mas elas precisam evoluir de forma prudente, né? Então é como se vocês precisassem refletir bastante sobre a situação de vocês, refletir sobre esse envolvimento, né? Sobre esse sentimento, como eu disse, sobre os desafios que envolvem essa relação. Então é como se você precisasse desse, vamos dizer assim, essa introspecção, né? Esse entrar para dentro de si para conseguir enxergar um pouquinho melhor essa situação de vocês, tá? Então aqui a carta de conclusão é uma carta boa que pode sim até me mostrar a evolução de algo, mas é uma evolução que acontece de forma progressiva, sabe? Não é algo milagroso, que do dia para a noite está tudo feito. Então, irão haver mudanças positivas para vocês, mas você precisa refletir sobre tudo isso que já está rolando aqui, tá? Para que essa relação funcione. Carta de conselho para você. 6 de espadas. 6 de espadas também não é uma carta de tudo ruim, né, gente? É aquela carta, assim, que fala que às vezes você precisa se afastar de algo que está muito turbulento no momento para você conseguir enxergar a situação de uma forma mais tranquila. Então, talvez seja até o que o eremita estava querendo te dizer aqui, né? Que é esse recuo para você conseguir enxergar a situação com mais clareza, tá? Então, o 6 de espadas te pede isso. Olha, se tá tudo muito turbulento nesse momento agora, saia desse local, vá para um lugar mais tranquilo, onde você possa conseguir enxergar a situação com clareza, tá? Então, eu estou falando em forma de metáfora aqui, mas é que você pode fazer isso, né? Você pode aí, talvez até se afastar emocionalmente falando um pouquinho da situação, para você poder enxergar as coisas de uma forma mais racional, né? De uma forma mais equilibrada, tá? Então, é isso que o 6 de espadas te aconselha, que você possa se afastar um pouquinho da situação para enxergar com mais clareza o quadro geral aí de tudo que vocês estão vivendo, tá bom? Mas o que eu tenho a dizer é isso, que as energias estão boas e que a tendência é que as coisas vão melhorando aí para vocês, tá? Então é isso, para quem se conectou com a opção de número 1. Vamos para quem se conectou com a opção de número 2, vamos lá. Vamos saber aqui primeiro, então, como você, consulente, está em relação à pessoa que você está mentalizando. Ô, gente, deu uma virada aqui, peraí. Deixa eu desvirar aqui. Como que o consulente que se conectou com a opção de número 2 está em relação à pessoa que está mentalizando? 7 de espadas, eita! Vamos saber como que essa pessoa está em relação a você.
4 de paus, como que está a situação de vocês nesse momento agora? Rainha de ouros, cavaleiro de paus e 10 de paus. Vamos saber quais são os desafios que envolvem essa relação. Já caiu uma aqui. Arcano da força, eita. 4 de espadas e 10 de espadas. Nossa, forte. Vamos saber a conclusão da nossa tiragem. 2 de ouros. E vamos saber aqui um conselho do tarô para você em relação a essa pessoa. Temperança. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 2. Gente, aqui é o seguinte, você em relação a essa pessoa, você tá no 7 de espadas, né? Que é isso? Aqui eu vejo que tá de duas uma, né? Ou você tá afastado dessa pessoa e você tá tentando descobrir coisas, investigando, né? Como se você tivesse ali de alguma forma tentando descobrir alguma coisa, tentando investigar algo, ou até mesmo perceber algo que talvez você esteja desconfiando nesse momento agora. Então eu vejo você ali, ó, na surdina, vamos dizer assim, né? Tentando chegar a alguma conclusão em relação a alguma coisa, né? Tem essa vibe aí. E tem também a possibilidade de você ter omitido algo para essa pessoa que você mentalizou e isso está te gerando uma certa preocupação. Então tem essas duas vibes aí, tá? De duas uma, né? Ou você omitiu alguma coisa para essa pessoa, disse algo aí que não era verdade, né? E essa pessoa pode estar desconfiada de você nesse momento agora, ou você tá ali escondidinho tentando descobrir alguma coisa dessa pessoa. Essa pessoa em relação a você tá num 4 de paus. Tá tranquila, tá, gente? A vibe dessa pessoa tá bem tranquila em relação a você. Vejo uma pessoa que pode estar tranquila com a situação de vocês nesse momento agora. É uma carta de estabilidade, assim. A pessoa não tá muito diferente disso, não. A pessoa tá estável, tá tranquila, tá satisfeita. É como se a situação do momento agora estivesse deixando essa pessoa... Como é que eu posso... Desculpa, solcei, gente. Como é que eu posso dizer? Tranquila na posição em que ela se encontra nesse momento agora, tá? A situação de vocês, rainha de ouros, cavaleiro de paus e 10 de paus. Bom, gente, aqui eu vejo, né, duas pessoas que querem algo muito diferente. Porque rainha de ouros quer se comprometer, rainha de ouros quer formar família, quer compromisso, quer namoradinho, né? E o cavaleiro de paus, ele quer o quê, gente? Ele quer aventura, ele quer sexo, ele quer diversão, né? Então eu vejo duas pessoas querendo coisas diferentes e isso gerando um certo estresse, um certo cansaço aí dentro da relação de vocês. Então eu vejo aqui que o que mais gera estresse nesse momento agora pode ser a diferença do que vocês querem. Tipo, um quer uma coisa, o outro quer outra, vocês não entram num acordo e isso pode gerar um certo estresse para a relação, tá? Então, quando sai o 10 de paus aqui, me mostra bastante cansaço, né? O 10 de paus é aquela carta do cansaço, é aquela carta até de feridas que você já tá carregando, né? De tanto que você tá cansado da situação. Mas tem uma paixão que envolve vocês. Essa pessoa se sente extremamente atraída por você. O cavaleiro de paus, ele se sente muito seduzido pela rainha de ouros, tá? Mas a rainha de ouros, ela quer coisas diferentes, né? E talvez não seja algo que o rei de paus possa dar nesse momento agora. Então, tem um certo desentendimento aqui. Bom, gente, quais são os desafios que envolvem essa relação? Primeira carta saiu o arcano da força. O arcano da força aqui, gente, me fala muito de perdão, tá? Provavelmente aqui a pessoa já fez algo com você que não foi bacana, né? E que pode ser que esteja precisando aí
desse perdão para que as coisas se desenrolem, tá? Então a força é sim aquela carta que me fala, olha, tem alguma situação, porque saiu um 4 de espadas ao lado, tá? Por isso que eu tô falando isso. Então fica parecendo muito que há uma necessidade de perdão dentro dessa relação, com algum erro aí que foi cometido. E outra coisa é essa necessidade de querer manter o controle sobre a situação. Então veja aí qual que cabe mais na relação de vocês, porque a força também é uma carta de controle. É de você querendo a todo custo dominar a situação, que as coisas sejam da sua forma, né? E a força traz muita intensidade. Então você pensa uma energia de dominação, de controle com intensidade, né? Trazendo aqui, olha, coisas que não são muito bacanas, né? 4 de espadas e 10 de espadas. Então, não que esse controle seja algo legal aí para o momento agora, porque eu vejo que não é, tá? Pode gerar dor, pode gerar sofrimento, pode gerar afastamento dessa pessoa que você mentalizou e frieza. Por quê? Porque é uma pessoa livre. Como que prende a você uma pessoa livre? Deixando ela livre. Tá, gente? Eu sempre falo isso pra vocês, né? A forma mais fácil de você prender a você alguém que é livre, deixando ela livre, porque ela vai amar o fato de você deixar ela livre. E isso vai fazer com que ela fique presa ali a você de alguma forma. Presa que eu falo no sentido de, nossa, eu não quero sair dessa relação, né? Porque tá bacana, a pessoa deixa eu ser da forma com que eu sou, então essa liberdade que eu tô falando é liberdade, não é libertinagem, tá? Dependendo da relação aí, né? Para aqueles que estão namorando. Então, só para vocês entenderem. Mas é isso, eu vejo que essa questão do controle é algo que pode afetar muito a relação de vocês, fazendo até com que vocês se afastem. Olha aqui, 2 cartas de afastamento, de isolamento, né? De separação. Então, se você ainda tá junto com essa pessoa, controla um pouquinho essa coisa de querer controlar o outro aí, de querer dominar o outro e perdoe aquilo que precisa ser perdoado, tá? Se vocês estão afastados um do outro, como eu disse, há uma necessidade de perdão para que as energias possam fluir melhor aí nessa relação. Bom, carta de conclusão, 2 de ouro. Gente, carta muito boa, né? Então, eu acredito que aqui, o que vocês precisam resolver entre vocês são coisas simples, né? Não é nada assim, nossa, de outro mundo, impossível. Não. Aqui eu vejo que é possível equilibrar essa relação. 2 de ouros é uma carta de equilíbrio, né? É uma carta de conciliação, de vamos conciliar isso daqui, né? Vamos fazer isso aqui dar certo, vamos equilibrar essa relação. Então, eu acredito que é possível, né, essa situação de vocês ser conciliada, ser equilibrada, vai exigir maturidade de ambos os lados, né, que ambos os lados aí possam trabalhar também para que isso aconteça, mas existe essa possibilidade, tá? Um conselho do tarô para você é temperança. Manter o seu equilíbrio emocional, tá? Em primeiro lugar aí, então, independente se você está junto com essa pessoa ou está afastado, é muito importante com que você mantenha o equilíbrio nesse momento agora, até mesmo para que haja uma harmonia entre vocês. Pensa, se você está desequilibrado emocionalmente falando, você não vai conseguir fazer com que a situação fique harmoniosa. Então, a temperança pede um pouco mais de equilíbrio emocional, né? Pede com que você também tenha paciência, não queira fazer as coisas por impulso, porque provavelmente não vai dar certo. Então, paciência e equilíbrio é o que você precisa para saber lidar com essa pessoa aí, tá bom? Então é isso, para quem se conectou com a opção de número 2, vamos para quem se conectou aqui agora com a terceira opção, vamos lá. Mentalize a pessoa, por favor. Opa! Vamos saber como você, consulente, está em relação a essa pessoa que você está mentalizando. Ais de ouros, olha, como que essa pessoa está em relação a você? Cavaleiro de Espadas, como que está a situação de vocês nesse momento? Opa, calma a carta aqui, peraí. Como que está a situação de vocês nesse momento agora?
9 de paus, pajem de espadas e arcano do mago. Que isso, gente? Vamos saber aqui os desafios que envolvem essa relação. Chega mais pra cá. Os desafios que envolvem essa relação. Dez de paus, 4 de espadas e 8 de paus. Vamos saber aqui a conclusão da nossa tiragem. Nove de copas. E vamos saber um conselho do tarô para você em relação a essa pessoa que você está mentalizando. 4 de copas. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 3. Gente, você em relação a essa pessoa, Ás de Ouros, né? Nossa, Ás de Ouros é uma carta muito boa. É como se você tivesse assim, com o sentimento de querer dar uma nova chance para você mesmo, para essa pessoa. Se você já teve algo com essa pessoa, é como se você estivesse nessa vibe de eu quero dar uma nova chance para essa relação, né, para esse envolvimento. Ou se você nunca teve nada, talvez você esteja nessa vibe de dar uma nova chance para você mesmo, diante dessa situação aí. Então, tá numa vibe boa você, eu diria que você tá vibrando alto aí, tá bacana. Essa pessoa em relação a você, tá Cavaleiro de Espadas. Essa pessoa, ela tá um pouco impaciente. Tem alguma coisa que tá fazendo com que essa pessoa fique impaciente em relação a você, tá até naquela vibe de talvez te responder de qualquer jeito, ou nem responder, ou às vezes até ficar dando mal resposta, né, gente? Porque o Cavaleiro de Espadas, ele é tá meio complicado. Eu vejo aqui que a comunicação de vocês está bem difícil, a situação saiu 9 de paus, pajem de espadas e o mago. Então eu vejo que tem uma certa dificuldade na comunicação. Essa pessoa pode estar também bastante na defensiva nesse momento agora. Por que eu falei da comunicação? Porque o pajem de espadas, né, gente? Pajem de espadas é também uma carta que me mostra aí essa comunicação bem complicada, meio fora de controle ali, né, as palavras da pessoa. O mago também é uma carta de comunicação importante, então eu vejo essa questão da comunicação como algo aqui que realmente pode estar difícil nesse momento agora, mas não só a comunicação, as atitudes da pessoa também. Então, as atitudes tá bem delicado, né? Fora que a pessoa pode estar um pouco na defensiva em relação a você. Então, eu vejo que o momento atual tá um pouquinho difícil, vamos dizer assim, né? Os desafios que envolvem essa relação, 10 de paus. 10 de paus, gente, aqui, como ele saiu bem afastado das outras cartas, né? Virada para cá. Então, eu vejo essa carta como falando dos fardos mesmo que essa pessoa pode trazer. Você ou essa pessoa, né? Ou os dois, talvez tragam coisas de outras relações. Né? É aquelas bagagens emocionais que você carrega com você e que te atrapalha, que faz com que você realmente tenha dificuldade de olhar para frente, sabe? Então aqui é necessário se livrar um pouquinho dessas bagagens que vocês já carregam para que vocês possam realmente ter algo novo. Reiniciar, né? Dar uma nova chance para você e para essa pessoa. 4 de espadas. 4 de espadas é aquela carta ali de você bem sozinho, bem reflexivo, né? Pensando muito. Só que essa carta aqui também, muitas vezes, gente, como é que eu posso dizer? Como a pessoa já tá meio na defensiva, talvez ficar muito só nesse momento agora, achando que as coisas vão se resolver sozinhas, é um pouco delicado aí, tá? Porque é aquela carta, né? Eu deito aqui com os meus pensamentos, vou pensar nos problemas e eles vão se resolver, mas não vai. Então aqui eu vejo que talvez esse momento só, né? Acreditando que as coisas possam se resolver, talvez não é bem assim que aconteça, tá? Então eu vejo que é um desafio aí também. 8 de paus é uma carta que me traz muita ansiedade, intensidade. Como eu disse, essa pessoa já tá numa vibração de cavaleiro de espadas. O 8 de paus pode me trazer
atitudes muito impulsivas, então aqui é o extremo. Ou a pessoa tá quieta no canto dela, sem fazer absolutamente nada, totalmente passiva, ou a pessoa tá agindo de forma impensada, né? Fazendo as coisas aí no impulso e depois vocês tendo consequências em relação a isso. Então é possível segurar um pouquinho dessa impulsividade também, que pode acabar atrapalhando, tá? Conclusão, gente, 9 de copas é a melhor carta que tinha para sair como carta de conclusão. Porque é uma carta que fala que as coisas podem se desenrolar da melhor forma possível para vocês. É aquela carta que fala, olha, calma, né? Calma. O gênio da lâmpada tá aqui e ele vai realizar os seus desejos. Tipo, as coisas vão se desenrolar da forma com que você gostaria. Então é uma carta muito boa para sair de conclusão, por isso que eu acho que isso aqui são coisas possíveis de serem resolvidas, tá? Nem tudo tá perdido, vamos dizer assim. E a carta de conselho para você é o 4 de copas. O que isso aqui significa, gente? Você precisa se afastar emocionalmente falando um pouquinho da situação, tá? 4 de copas é a carta da apatia, né, gente? Então é como se você tivesse que ficar um pouquinho apático mesmo em relação a tudo que está acontecendo, mas é aquela apatia de se afastar emocionalmente falando da situação. Talvez para que você até consiga enxergar a situação de uma forma diferente, tá? Para que você consiga, de fato, ver o que está acontecendo. Então, quando pede para você se afastar emocionalmente falando, é para que você fique mais equilibrada, a razão e a emoção, para que você possa tomar decisões mais assertivas em relação a essa pessoa que você mentalizou, tá? E acreditando que não é porque outras vezes não deu certo que nessa não vai dar, tá? E por que eu tô falando isso? Porque você já tá nessa vibe de recomeço. E o 4 de copas muitas vezes é aquela carta também do universo trazendo novas possibilidades e você falando, não quero nem ver, né? Já sofri tanto, não quero nem ver. Então tá falando pra não. Para você refletir um pouquinho sobre isso daí, tá? Porque as coisas podem se renovar, sim, e tem uma tendência, né, a melhorar, vamos dizer assim. Então, aqui eu gostei bastante das energias, que por mais que estejam um pouquinho delicadas nesse momento agora, vocês podem ver, repara que saiu só um arcano maior, né, que foi o arcano do mago, que ainda é um arcano bom, vamos dizer assim, não é de tudo um arcano ruim. Isso daqui me diz que é super possível vocês resolverem a situação de vocês. Claro que sempre depende das duas pessoas. Uma pessoa não faz nada sozinho, tá, gente? Importante dizer isso, né? É preciso que essa pessoa que você mentalizou também tenha isso em mente, mas é super possível. Então, trabalhem nos desafios que eu falei para vocês, tá? E tenha consciência de que sim, as coisas podem se renovar e vir com uma outra vibe, uma energia muito melhor aí para vocês, tá? Como eu disse, tente equilibrar o emocional e o racional, se afastar um pouquinho emocionalmente falando da situação para você tentar entender melhor aí, tá bom? Então é isso, para quem se conectou aqui com a opção de número 3, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para você não perder nenhuma tiragem. E ative o sininho também, para não perder as notificações, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, um beijo e tchau!